Que isso, hein, Thiagão? Carinha de quem? Adivinha? Tomou uma 0800. Que isso, hein, família? Poxa, hoje em dia tá difícil. Tomar uma 0800, quê? Aproveita, até porque hoje é quase impossível disso acontecer. Tomei um chopp hoje, tô feliz. Porque em relação ao nosso Vascão, né, família? Mais um dia devagar, quase parando. Mas até que a nossa resenha tá interessante. Sério, fica aqui comigo. Nesse final de domingão, vamos falar um pouco aqui, né, que o Palmeiras pode botar um papel colorido aí no bolso do Vasco, tá interessado em 2 crias, né, jogadores revelados aqui no nosso Vascão. Um atacante que o Vasco estava aí, né, principalmente na primeira janela, deve estar acertando com um time aqui do Brasil, nosso rival no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, né, tá ali com a gente na parte de baixo da tabela. Verratti falou sobre a preparação e o trabalho do Fernando Diniz. Quero falar aqui de 2 adversários do nosso Vascão, na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Jogaram ontem os 2, CSA e também Independiente Del Valle. Só que no caso do CSA, eu quero trazer aqui um papo rápido do meu amigo, do torcedor lá do CSA, não passa de 20 segundos, família, porque ele largou, no dia que saiu o sorteio, assim mesmo, acho que o CSA ele largou, família. Ó, se o Diniz vir pra cá nesse estilo de jogo dele, pá, a gente vai chegar aqui, dar 3-4 e acabou o confronto. Eu fiquei assim, mas que é isso? Adivinha o resultado do CSA ontem jogando em casa. 20 segundos, é interessante pra gente trocar uma ideia aqui. E também um setorista do São Paulo, é isso mesmo, dizendo que esse papo, que foi pra lá por causa do Pedrinho, que foi pra lá por causa do Fernando Diniz, não tem essa. O salário do Thiago Mendes, segundo esse setorista aqui do São Paulo, vem que eu te conto. Chega aí, tem muita resenha. Mas antes, aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa, aquela hypada, família, dá aquela hypada que ajuda demais também. Vamos seguir a nossa resenha com essa informação aqui que o estagiário Vasco, né, estagiário do Vasco até destacou. Tá aí, ó, futuro de Brian Rodrigues, especulado no Vasco, deve ser o Santos. Poxa, eu vi isso aqui também em outros lugares. Família, mas assim, pelo menos aqui do Thiagão, tá? Você não vai ouvir eu falando, ih, tá vindo aí, perdendo. Não vai. Porque eu, sinceramente, eu não acho que é um jogador pro Vasco fazer um investimento agora, não. Sabe? Eu não acho. Não acho. Eu vi uma galera aqui comentando, não, Thiago, é bom jogador, mas família, não sei. Pode chegar aqui, de fato, arrebentar, tá? No Santos. Pode acontecer isso. Mas eu acho que no caso do Vasco, né, que tá buscando aí uma reestruturação financeira, muito dinheiro num jogador, então assim, eu não faria. Até porque, nesse momento, a gente tem o Nuno jogando nessa função. E o Brian gosta de jogar por ali. Então, eu realmente não gostaria... Isso, gente, calma. Domingo desse aqui... Pô, eu ia falando aqui pro Vasco. Então, família, assim, entendeu? Vai com Deus. Claro que eu vou secar, porque nesse momento é um adversário nosso ali, principalmente no campeonato... principalmente no Campeonato Brasileiro, já que o Santos foi eliminado da Copa do Brasil e não está na Sul-Americana. Nesse sentido, família, até trocar uma ideia, porque o Gabriel Peck também joga na mesma função, né? Tá aqui, ó. Grana para o Vasco, Palmeiras sonda Evander e iniciará negociações por Peck. E o Palmeiras está com muito papel, né, família? Eu até acredito que o Palmeiras, claro, vai buscar e reforçar, né, o seu elenco, até porque, né, o Estevão vai sair, daqui a pouco vem de tal de Alan, sei lá, também joga uma bola, pode ter certeza disso, que o Palmeiras vende muito bem, né, família? O Evander tá voando lá, né? Outro dia eu tava vendo um influenciador que eu sigo, e ele foi assistir, tava lá na Copa do Mundo, e ele foi assistir Cincinnati contra Orlando City, né? O Evander fez 2 gols, numa vitória por 2-1. Tá voando baixo lá, mas o próprio Evander, né, falou que não é uma liga, assim, tão competitiva e tudo mais, e ele, já há um tempo atrás, aí ele gostaria de voltar a jogar no futebol brasileiro, então vamos ver se o Palmeiras vai contratar ele aí do Cincinnati, cai um papel colorido com certeza no Vasco. Em relação ao Gabriel Peck, eu acho que é um jogador que o Abel gosta, também revelado, né, no nosso Vascão, nos ajudou demais em 2023. Então, assim, família, só para acrescentar aqui no nosso debate, claro, você deixar a sua opinião aí também, você gostaria de ver o Evander no Vasco? O Gabriel Peck, você gostaria? Assim, família, eu vou te falar que o Evander, sinceramente não, né? Assim, para melhorar aqui a pergunta, esses 2 jogadores, claro, você tem que colocar um papel na mesa, então são jogadores para chegar e jogar. Evander chegaria e jogaria no Vasco hoje? Na minha opinião, não. Gabriel Peck
chegaria e jogaria no Vasco hoje, titular, eu quero dizer. Na minha opinião, não. Polêmica? Eu acho até que não. Quem você prefere? Nuno ou Gabriel Peck? Eu prefiro o Nuno. Muito Nuno. Mas muito Nuno. E assim, acho que o Peck é melhor que o Nuno na questão tática, né? É um cara mais físico, é um cara que ajuda, defensivamente falando, é um cara que tem condição física para isso, coisa que o Nuno não tem. Mas o Nuno, tecnicamente falando, na minha opinião, é muito mais jogador. Muito mais jogador. Então assim, voltando a jogar no futebol brasileiro, com certeza vão encarar aí o nosso Vascão e vão colocar um faz-me rir aí, família. Podemos dizer, no papel, no bolso do Vasco, né? Acho que era a opinião de vocês pra gente debater aí. O Evander, na minha opinião, hoje joga de meio armador, não chegaria para ser titular, né? A gente tem o Couto e o Peck da mesma forma, né? Só para explicar aqui, mais uma vez, porque sempre chega alguém que tá falando merda. Família, são jogadores que com certeza você vai ter que botar um papel na mesa. Então, para você ter esse alto investimento, tem que ser jogador para chegar e jogar. Então, na minha opinião, nem Evander e nem Peck, né, são jogadores para chegar e jogar no Vasco hoje. Porque eu acho o Nuno melhor e acho o Coutinho melhor também que o Evander está jogando de meio armador hoje. Família, rapidamente também destacar aqui essa apuração, né, do Nicola. Me parece que ele entrou em contato com o empresário do Richarlison, que disse que não há chance de o jogador fechar com o Vasco. Então tá aí, eu nem coloquei isso na capa, né, pra galera falar, fake news, comentei aqui com vocês e tal. Mas é muito difícil, né, cara? O jogador hoje lá na Europa, ganhando muito dinheiro, eu sei que o time não vai contar com ele, né? Mas claro que junto com o empresário dele, eles vão tentar, vão buscar ali, né, continuar no futebol europeu ou de repente, né, sei lá, rumo à Arábia também para colocar um papel no bolso. Pô, eu tava vendo outro dia, cara, que aquele Marcos Leonardo, né, que é até bom jogador, acabou caindo ali com o Santos em 23, 8 milhões por mês, pô. 8 milhões por mês. Então assim, é difícil, né, família? 8 milhões por mês. É isso. Seguindo aqui pra gente destacar também uma entrevista do Verratti ao GE, família. Vamos lá, ó. Verratti fala como está sendo o período sem jogos e reforça sobre Diniz. Vamos lá, aspas, se o celular ajudar. Verratti, família, perdão. A preparação tem sido muito boa nesses dias, garantiu Verratti. Depois de um período de férias, retornamos com muita vontade de trabalhar para evoluirmos na retomada dos jogos. A intertemporada será fundamental para alinharmos as ideias com a comissão técnica. A cada dia que passa, temos mais sintonia com o Fernando Diniz. Além dos compromissos, aqui a matéria, né, no Brasileirão, o Vasco, no segundo semestre, segue vivo na Copa do Brasil, onde está classificado para as oitavas de final e vai enfrentar o Independiente del Valle nos playoffs da Sul-Americana. Verratti. Estamos classificados nas Copas e conseguimos uma ótima vitória no último jogo do Brasileirão contra o São Paulo. Com a chegada do Fernando Diniz, a mentalidade é sempre evoluir para conseguir os resultados. Vamos trabalhar duro para um segundo semestre de conquistas em campo. Tá aí, concluiu o atacante Verratti, família. Show de bola, né? O Verratti também tá na mesma linha aqui do Thiagão, na sua linha também, com certeza, de esperança em relação ao trabalho do Fernando Diniz. Eu bati muito nessa tecla aqui, né, família? Se vocês pegar aí os meus vídeos, falei, poxa, cara, se tem um treinador que pode tirar alguma coisa desse time, é o Fernando Diniz. Mas não tem, como é que vai sair jogando, como é que é isso, e aí, não sei o que. Eu falei, não, família, o Diniz não é só saída de bola. O Diniz vai criar ali alternativas, vai tentar ajudar esse time a ficar um pouco mais com a bola e batata, como diria meu pai. Eu sei que ainda tem uma dificuldade em alguns jogos. Por exemplo, eu botei muita expectativa no jogo contra o Fluminense, porque sempre que o Vasco encarava o Fluminense do Fernando Diniz, né, eles com posse. Claro que o Vasco também teve ali resultados interessantes, conseguiu algumas vitórias sobre o Fluminense com o Diniz no comando do Flucê. Mas sempre era o Fluminense, né, senhor da partida, dominando as ações. Então eu falei, poxa, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí contra o Fluminense. Infelizmente o Vasco foi muito mal, né? Bateu, sei lá, o cansaço, não conseguiu, né, conectar os passes. Eu acho que jogar ali com 3 volantes também acabou dificultando nesse sentido. A galera não foi tão bem, o Vasco sofreu nessa partida. Mas, como ele pontuou aqui, no jogo contra o São Paulo, depois de um período de 2 semanas, o Vasco foi muito bem. Por isso que o torcedor vascaíno tá com uma expectativa legal em relação a esse período para o Vasco voltar bem aí contra o Botafogo e também contra o Del Valle. E é sobre os nossos adversários que a gente vai comentar aqui agora, família. Perdão, tá? Rapidamente destacar aqui o empate do Del Valle contra... Del Valle é o líder, tá? Do campeonato equatoriano. Encarou o Barcelona de Guayaquil, que é o segundo colocado. Então foi 1-1, família.
Deixa eu ver aqui quem fez o gol. Não foi o Spinelli, que é um atacante que estão falando aí para o Vascão ficar de olhos abertos. Quem fez o gol aqui foi o Guaca. Me parece que esse jogador aqui é bem jovem, tem 17 anos. Entrei aqui para ver a idade dele, tem 17 anos. Tem ali o Casares, né? Casares jogou aqui no Galo, passou pelo, sei lá, Paysandu, América, tá jogando de titular lá. Assim, é muito complicado, né, família? O jogo contra o Del Valle passa por um time que manda muito bem na Sul-Americana. Se eu não me engano, o Del Valle, ele tem um título nacional e 2 da Sul-Americana, né? Inclusive ganhou aí do São Paulo, um ano desse aí que eu não me recordo exatamente. Então, assim, realmente é um time que sabe jogar essa competição. Por isso que, né, a gente vem falando, poxa, o Vasco passando e vai passar, fé, o Vasco ganha moral aí para a próxima fase, né, as oitavas, contra um Chuquicuna, né, meio que um campeonato equatoriano. Para falar do nosso outro adversário, que é pela Copa do Brasil, o CSA, que é no dia 30, família, rapidamente o meu parceiro torcedor do CSA, um recordar a viver, e ele comentando ali rapidamente da derrota para o Caxias pela Série C. Olha só. E tudo mais. Mas só que o esquema do Diniz, repito aqui, é um esquema suicida. Pode dar certo como pode dar muito errado. Eles podem vir para cá achando que vão ganhar o jogo aqui em Maceió e tomar 3-4. E daí acaba o primeiro jogo. CSA 2, Caxias 3. Resultado inesperado para o torcedor. O CSA entregou o jogo em 10 minutos, né, com vacilos ali na saída de bola. Pô, meu parceiro, aí também complica, né? Poxa, eu sei que... Pô, mas perder dentro de casa pro todo poderoso do Caxias? Que é isso? Que papo é esse, pô? Não durou nem 2 meses esse papo aí, cara. 4-3 no Vasco e perde pro Caxias de 3-2 dentro de casa? Aí não. Família, assim, a gente brinca aqui, cara, futebol, tudo pode acontecer. Claro que, né, a gente trata uma eliminação pro CSA, com todo respeito à instituição, é absurdo, né? Absurda a eliminação pro CSA na Copa do Brasil por tudo, né? Por investimento, folha salarial, mas tudo pode acontecer. A gente tá vendo aí a Copa do Mundo, o Botafogo, né? Bundão, ganhou do PSG. Falo isso porque, né, botou a bunda lá pra trás no Palmeiras e foi eliminado. E conseguiu ganhar do PSG. Ganhou do PSG. O CSA eliminou o Grêmio. O Grêmio tá melhor que a gente no Campeonato Brasileiro, por enquanto, né? Então tudo pode acontecer. Mas claro que houve uma mudança, né? Inclusive eu coloquei aqui também uma mudança, ele analisando lá esse torcedor do CSA, a partida contra o São Paulo já aconteceu, né? O Vasco até o sorteio ali da Copa do Brasil, que foi definido o confronto contra o CSA, realmente estava passando raiva para você, né? Hoje a gente está com raiva? Difícil não estar, né? Porque é muito tempo que a gente não ganha nada. Mas aquela esperança, né, família? Uma esperança aí de ver um Vasco performar bem. Eu acho que lá também tem a questão do campo, do gramado, né? A pressão e tudo mais. Isso pode dificultar o jogo técnico do Vasco. Mas, poxa, não dá, né, família? O Vasco deu sorte no sorteio e o Vasco tem que passar aí para as quartas da Copa do Brasil, até pensando também, claro, na parte financeira e também no ano do milagre, que é 2025. E aí, família, a gente finaliza aqui o nosso vídeo com essa informação do jornalista, Alexander Vieira, setorista do São Paulo. Vamos lá, ó. Novo reforço do Vasco, Thiago Mendes foi tentado pelo São Paulo em diversas oportunidades nos últimos tempos. Mas tanto pessoas do clube, bem como representantes do jogador, me afirmam que o último contato feito foi há mais de 3 meses. Com isso, a diretoria não fez nenhuma movimentação para a chegada agora. O clube alega que o fator financeiro pesou na decisão. Thiago deve ganhar algo em torno de 1,1 milhão no clube vascaíno. Tá aí. E não é o papo, né, família? Não é o papo. Alguns jornalistas, né, que cobrem o Vasco, que são jornalistas, né? Que é o caso do Joel Silva. Agora eu não me recordo, cara, se o canal Atenção Vascaínos também noticiou alguma coisa nesse sentido, mas não é esse papo, né? O papo é, sei lá, em torno de 500, 600 mil e batendo algumas metas, sei. De fato, a gente vai ficar sabendo aí mais pra frente. Mas foi dito, né, que o Vasco dificilmente ia pagar esse valor para algum jogador. Só em um caso muito especial, né, uma oportunidade de mercado bem interessante. Esse vai ajudar, esse vai render, esse vai entregar, aí paga lá, né, 1 milhão pro cara. Mas o Thiago Mendes é esse jogador? Família, eu não acho, né? Eu não acho.
Porque você, assim, se o Vasco realmente estiver pagando esse valor aqui, eu acredito mais, né, por exemplo, no Joel Silva, tá, família? Porque aqui, de repente, pode ser até papo de cara que tá puto com a diretoria, ou não sei o quê, e pá, ou sei lá, o que pode ser. Acredito mais no Joel Silva. Mas o Joel Silva pode estar errado, faz parte, né? Numa negociação tudo pode mudar, né? Inicialmente ele tinha aqui essa informação da fonte dele, a coisa não caminhou, Thiago, pô, assim não dá, não sei o que, a esposa reclamou, então aumenta um pouquinho, sabe? Tudo pode acontecer numa negociação, né, família vascaína. Mas eu acho que você pagar esse valor pro Thiago Mendes vai muito no encontro do Payet, do mesmo perfil, jogador já com uma certa idade, você pagar esse valor aí é complicado, tá? Eu não acho que o Thiago é jogador para ganhar isso no Vasco, mas eu gosto da contratação para ganhar esse salário aí, de repente 500, 600, 700, e se bater, né, alguma coisa nesse sentido. E aí você precisa também entender que a partir de agora, cara, na minha opinião, um jogador para ganhar esse valor no Vasco, 1 milhão e pouco, ele tem que estar bem também fisicamente, entendeu? Não pode ser um jogador frágil, um jogador que está se recuperando, um jogador já com uma certa idade, que tem que jogar pouco, tem que sair, e não tem sequência, sabe? Então, acho que o Thiago está nesse perfil, pela idade, 33 anos, tudo mais. A gente viu aqui os números do jogador nas últimas temporadas, comparando, a gente fez uma comparação até com o Roger Guedes, né, que jogava com ele lá. O Roger tem 22 anos. 28 anos, perdão. O Thiago tem 33. Então, poxa, o Roger Guedes com várias partidas à frente do Thiago, né? Então não jogou tanto assim nas últimas temporadas. Então tudo é isso. Então acho que o Vasco não ia cometer esse erro de pagar 1 milhão e pouco aí pro Thiago Mendes. Jogador bom, boa contratação. Quero ver a parte física. Mas, na minha opinião, não é jogador para isso tudo, família vascaína. Eu prefiro acreditar na informação com esses valores do Joel Silva que o Fernando Diniz e o Pedrinho foram fundamentais para o Vasco fechar com esse jogador. Fui.